Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir. A revolução será divertida ou ela não será. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Olá, meu povo! Como estamos? A gente vai levando, né? Levando e tentando mudar o rumo das coisas. Gente, o episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante, que eu não sei por que cargas d'água a gente ainda não falou dele por aqui, que é sobre a crise hídrica. E cargas d'água não foi uma tentativa de trocadilho. Sim, o velho problema do abastecimento de água, preocupação que acompanha a humanidade desde as primeiras civilizações. Milhares de anos se passaram, muita água rolou, tá bom, parei com os trocadilhos, mas a questão da água continua a ser um problema. Todo mundo já ouviu aquela história de que a Terceira Guerra Mundial será causada pela água. E não dá pra saber, né, com tantas guerras idiotas por aí, mas é fato que uma grande crise hídrica vem se mostrando cada vez mais iminente. E óbvio que isso tem muitas chances de gerar conflitos de proporções mundiais. E pensar em crise hídrica no Brasil parece piada, né? Porque um país com tanta água doce e 2 dos maiores aquíferos do mundo, como é que a gente explica uma coisa dessa? Bom, a gente vai tentar aqui hoje, mas eu posso dizer que uma coisa que eu aprendi é que não dá pra falar de crise hídrica sem entender o projeto de mercantilização da água, ou seja, de querer transformar esse bem vital e essencial para todos em mais uma mercadoria a serviço do lucro e da especulação. Por um lado, as privatizações das companhias de água não têm garantido o acesso desse bem a muitas famílias, porque como o objetivo se torna a maximização do lucro e não do bem-estar, o que a gente tem visto são constantes desabastecimentos, racionamentos e muita piora na qualidade da água. Por outro lado, o uso predatório desse recurso pela indústria e pelo agronegócio pode nos levar muito em breve a situações extremamente críticas. E como tudo no capitalismo, os mais afetados por essa crise são as populações mais pobres, que vivem nas periferias, nas favelas e nas regiões que recebem menos investimento público. Tem até um termo específico para isso, que é o racismo hídrico, que se refere justamente a esses recortes de raça e de classe que envolvem a questão da água e da crise hídrica. E a gente quis trazer então esse tema tão central na discussão ambiental. Aliás, não só a gente, porque essa semana, como todo mundo sabe, é uma semana cheia de eventos e a nossa convidada Mônica Seixas também está com muitas atividades essa semana, com foco para a questão da insegurança hídrica. Mônica é co-deputada estadual pela Mandata Ativista, jornalista, ecossocialista e, como vocês terão o prazer de ouvir, tem uma jornada de anos nessa luta pela água. Mônica, que felicidade a nossa ter você conosco, muito bem-vinda! Ei, Giovana, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, um pouco desidratada, né, pelas condições climáticas e políticas, mas muito feliz e de pé aqui. Nem fala, seguimos, né? Sim. Nem sei como a gente segue, mas a gente segue. Ai, tentei fazer um trocadilho, mas você é melhor nisso do que eu. Não, você tá ótima. Mônica, você, claro, atua em muitas frentes, né? Mas a questão do meio ambiente, e mais especificamente da crise hídrica, parece ser uma das suas bandeiras principais. Então, acho que é uma boa forma da gente introduzir esse assunto para o nosso episódio de hoje, seria você contando para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória e da sua luta para garantir o acesso à água para todas as pessoas. Tá, eu costumo dizer, Giovana, que eu me tornei uma ambientalista, eu não sou técnica, né? Eu sou jornalista. Eu me tornei uma ambientalista por acidente. E ainda estou em formação. Eu era da luta antirracista, feminista, uma jovem negra periférica que vivenciava ali na periferia da periferia da periferia, que é a roça, né? Eu sou da zona rural, interior de São Paulo, diversas situações de racismo ambiental, de escassez ambiental, de segurança alimentar, mas não compreendia. Estava ali na luta do beabá das esquerdas, o que era mais familiar aos
partidos da esquerda, né? Eu sou militante desde muito jovem, dos 13 anos. Até que, num belo dia, a água não chegou na torneira. Itu, interior de São Paulo, 2014. Não chegou num dia, não chegou no outro, não chegou no outro. De repente, a cidade só era abastecida por caminhão-pipa. De repente, nem os caminhões-pipa chegavam, porque houve um grande esquema dos condomínios e casas mais ricas de comprarem 1.000 litros d'água por R$500, então a água nunca chegava no lugar onde eu morava. As pessoas começaram a mapear as nascentes, quebrar calçada para liberar nascentes que estavam no esgotamento, dividir água em garrafa PET, etc. E aí foi nesse momento que eu entendi que a água não nascia na torneira. A maioria de nós não reflete muito, né, sobre a importância da água, sobre o seu ciclo natural e sobre uma possível escassez que está se avolumando pelo mundo, mas que esse ano no Brasil vai ter um marco muito dramático. A gente está numa série de falta de chuva maior nos últimos séculos. Então, a crise que a gente vai vivenciar esse ano de desabastecimento é bem maior do que a gente vivenciou em 2013, 2014 e na capital de São Paulo, e em outras regiões do Sudeste, só chega em 2015. Isso também, a diferença de tempo com que as pessoas sentem a falta d'água tem a ver também com a diferença de divisão de recursos naturais e de acessos, né? As periferias, as cidades menores e os moradores mais afastados, menos escolarizados, sentem a falta primeiro. Fui obrigada a entender que a gente precisa de água para plantar e, portanto, para comer, a gente precisa de água para tomar banho, a gente precisa de água para manutenção da casa, e aí a gente foi tentar entender, eu, Mônica, também, num processo muito pessoal, mas também bastante revolucionário do ponto de vista político, porque mudou o que eu pensava sobre o mundo, mudou a forma como eu atuei, mudou a prioridade da minha vida, entender que a água está inacessível. Eu relutei um pouco de chamar de crise hídrica. No começo eu falava de crise de abastecimento, porque a água no Brasil não estava faltando ou escasseando. Agora tá, mudou o regime de chuvas, mas lá na época não estava faltando ou escasseando, ela estava poluída, ela estava mal distribuída, ela estava inacessível, mas não tinha sumido. Não era uma crise do recurso, era uma crise do modo de vida. E de lá para cá a gente vem fundando organizações de debate de água, vem monitorando popularmente, porque falta muita transparência, os níveis das represas, a qualidade do abastecimento, a falta de água potável que chega nas torneiras, porque quando há desabastecimento, quando volta a água, esse é um fenômeno bastante comum da escassez, água barrenta na torneira. Quando há desabastecimento, o refluxo dos canos furados traz o barro de volta para o cano. Então, você sabe que está faltando água na periferia aí da sua cidade quando você está recebendo água barrenta. Esse é sinal que não tem água para todo mundo. Então, a gente vai monitorando esses fenômenos de forma popular, porque os governos não dão transparência, e a gente está tentando formular políticas sobre isso na mandata ativista, enfim, nos organismos que eu componho. Foi muito importante você tocar nesse ponto. Ficar sem água é desesperador, né? Mas passar por qualquer tipo de racionamento de água também é muito estressante, porque é isso que você falou, altera toda a rotina da pessoa. Ela tem que tomar banho em determinados horários, tem que acordar de madrugada para ver se a água já voltou a correr. Então, assim, só garantir o mínimo não basta, né? Pelo contrário, qualquer falta de água já é uma violação dos direitos humanos da pessoa. E aí, que eu queria que você traçasse um paralelo com esse racismo ambiental, né? Que são justamente o que você está falando, as pessoas racializadas são as que mais sofrem com esse problema. Eu queria que você falasse sobre essa questão da água do ponto de vista dos direitos humanos e do racismo ambiental. Água é direito humano reconhecido pela ONU, pelo menos há 10 anos, mas está muito distante de ser acessível a todas as pessoas. No Brasil, por exemplo, a gente tem 17% da população sem acesso à água encanada, 37% da população sem acesso a esgotamento, e sem acesso a esgoto contribui muito para a crise, né? Porque as coisas não estão desassociadas.
O meio ambiente, agora eu vou falar de uma maneira política técnica, mas os indígenas, os povos indígenas da América Latina falam isso a vida inteira, estão falando isso o tempo todo. Nós não estamos desassociados e não somos seres diferentes da natureza, nós compomos a natureza. Então, a falta d'água e a falta de saneamento básico, por exemplo, contribui com a falta d'água, que contribui com o desabastecimento, e a única solução para isso é moradia digna para todos, porque com moradia digna a gente vai ter coleta e tratamento, a gente vai evitar a poluição, a gente vai poder voltar a pegar a água do Rio Tietê, que passa farto e cheio na porta da maioria das pessoas do estado de São Paulo, que é o estado que eu vivo, por exemplo. Mas a gente não para pensar sobre o quanto a falta de recursos num país racista como o nosso atinge primeiro os grupos étnicos vulneráveis. Eu costumo dizer que quando a gente está lutando pela despoluição do ar, quando a gente está lutando por outras formas de locomoção e por uma indústria automobilística menos poluente ou contra a poluição das grandes indústrias, etc., a gente está dizendo que vidas negras importam, porque cerca de 35 mil pessoas morrem por ano de problemas respiratórios na cidade de São Paulo, e a grande maioria tem o mesmo perfil que os mortos da Covid. Não concluíram o ensino fundamental, moram nas favelas e periferias e são negros. A mesma coisa vai se avolumando a todo o resto. Eu te disse que eu morava na roça, na zona rural de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Mesmo estando com os pés sobre a terra, eu não tinha acesso à segurança alimentar, uma variedade de comida que garantisse qualidade nutricional. Geralmente o agricultor familiar da monocultura, ele planta um artigo, alface, 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 alface. Alface não é o suficiente para sustentar a família de forma direta, né? Você não vai viver de alface. E nem a venda do alface vai proporcionar qualidade de vida para aquela família. Então, o pequeno agricultor rural também vive a fome e a escassez. E quem são essas pessoas? Então, mesmo tendo acesso à terra, você não consegue produzir da terra tudo o que você precisa nessa cultura da monocultura. E se você vai observar os bolsões de pobreza, onde falta saneamento básico, quem mora nas áreas mais degradadas em volta das indústrias? Quem são as pessoas que estão em segurança alimentar? Quem são as pessoas que o esgoto passa na porta? Quem são as pessoas que ainda hoje têm cólera? O norte, por exemplo, que é o estado mais rico d'água no Brasil e é o estado em que mais pessoas vivem sem saneamento básico. Quem são essas pessoas? São indígenas. Geralmente os grupos étnicos vulneráveis, até por conta de uma série de fenômenos econômicos e políticos e etc., são atirados à situação de escassez, são atirados à situação degradante, são atirados a lugares em que são degradados pela exploração. E a esse fenômeno a gente dá o nome de racismo ambiental como um todo. E o racismo ambiental se repete na distribuição de água. A gente também tem um racismo hídrico na medida que saneamento básico é uma coisa muito cara. E não me venham dizer que a gente precisa da iniciativa privada para isso, porque não existe almoço grátis, o Estado teria dinheiro, mas é uma coisa muito cara. Os centros urbanos tem saneamento, né? Já é planejado para isso, é histórico, inclusive, da formação das cidades, enquanto as periferias, que se dão de forma irregular, muito por conta da falta de planejamento urbano, tudo isso faz com que a gente tenha certeza que a gente não vive da mesma forma nesse mundo. Grupos étnicos vulneráveis são atingidos pelo racismo de muitas formas, entre eles e principalmente no acesso ao que há essencial à vida, porque o racismo foi um processo de desumanização das pessoas, e eu tenho dúvida se a gente já chegou num lugar em que a gente encara os grupos étnicos vulneráveis como gente de verdade, sabe? Porque eu acho que se a gente encarasse como gente de verdade, hoje, com 7 a cada 10 moradores de favela sem acesso à água no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, a gente não estaria tão quietos, tão pacíficos.
Não, e é muito louco também falar de insegurança hídrica num país como o Brasil, né? Eu trouxe alguns dados aqui que estão disponíveis na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que o Brasil detém 12% de toda a água doce do mundo e um dos maiores reservatórios de água subterrânea, com capacidade de 15 milhões de litros por segundo, né? E aqui a gente dá o destaque para o aquífero do Guarani e da Amazônia. O sertão brasileiro sofre historicamente com as secas, né? A gente sabe da importância das obras de transposição da água para essas regiões, mas a insegurança hídrica não tá só lá, né? Como você disse, tá em São Paulo, tá no Brasil todo. Então me fala como é que a gente explica esse fenômeno de crise ou insegurança hídrica em pleno século XXI num país tão biodiverso como o nosso? A mercantilização da água, com certeza. Quando algo essencial à vida e tão abundante como a água, como a terra, que é tudo que a gente precisa para gerar comida, e esses 3 fatores se tornam escassos, a gente não tem falta d'água, pelo menos ainda não, no Brasil. A gente não tem falta de terra e a gente não deveria ter falta de comida. A gente tem capacidade de produção. Esses 3 fatores gerariam a vida. O que tem é um processo de mercantilização. E aí parece papo clichê das esquerdas, mas é muito fácil você pensar a partir do ponto de vista de que a mercantilização prevê e requer lucro. Eu vou voltar à situação de Tu, que me fez ambientalista. Lembra que eu falei que mesmo a distribuição de caminhões-pipas foi desigual, porque os moradores dos condomínios, das grandes casas, podiam pagar R$500 por 1.000 litros d'água, e aí isso fazia a água nem chegar nas periferias de Itu? Então, o dono das empresas privadas, teve público, mas a grande maioria foi privada, de caminhão-pipa, o dono da loja que vende água de galão mineral, ficou muito feliz na escassez. O dono da empresa, e na época a empresa de abastecimento de água e esgoto Itu era concedida, era emprestada à iniciativa privada. O litro do metro cúbico nunca custou tão caro e a empresa ficou quietinha e feliz. Se eu não me engano, foi o ano recorde de lucros enquanto a gente estava desabastecido. Quando você tem um artigo para vender, quanto mais raro, mais caro. Quanto mais caro, mais lucro. Então, a lógica da mercantilização da água, ela vai no contrafluxo, na contramão da lógica da água como direito humano. E mais ainda, a água deveria ser, no meu ponto de vista, enxergada como sujeito de direito, porque ela tem vida nela. A vida aquática ela é muito importante para a saúde da água, mas para a saúde da gente, para a saúde de diversos povos, dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, para os pescadores, para os caiçaras, para a gente que gosta de, enfim, que não é vegetariano e que gosta de um peixinho no prato, mas a vida na água também é importante, deveria ser respeitada como um todo. E esse fenômeno de mercantilização afasta a água de ser o sujeito de direito que ela é, torna produto e afasta ela da abundância nas nossas vidas, no nosso banho, na nossa comida, no nosso copo. E aí, quais são as políticas públicas que a gente tem que implementar para conseguir acessibilizar esse bem para todos e todas? Primeiro, moradia. A gente só vai conseguir justiça social com justiça ambiental, a gente só vai conquistar a justiça ambiental com justiça social. Eu falei que eu demorei um tempo para aceitar que a crise era hídrica. Eu chamava de crise de abastecimento há 2, 3 anos atrás. Hoje eu assumo que a crise é da água por conta da falta de chuvas, por conta da mudança do regime de chuvas no Brasil, que os cientistas estão aí, já provaram que está chovendo diferente, que está chovendo menos, que está chovendo mais em determinados períodos. A chuva está diferente, a organização da água está diferente. A gente tem lugares secos que estão sob água agora e a gente tem lugares que eram abundantes em água e que estão secando, como o sudeste brasileiro nesse momento. Mas há 5 anos atrás, 4 anos atrás, o que a gente tinha
era uma poluição nos maiores rios que deixavam eles cada vez mais inacessíveis ao consumo. Como é que a gente vai vencer a poluição? Que é um grande desafio para todos os países nesse momento, no Brasil não é diferente. Com moradia regular. Só com moradia e planejamento urbano a gente vai ter coleta e tratamento de esgoto. A poluição dos rios se dá pelo cocô que as companhias de saneamento deixam jogar, pelo Estado que ignora que tem gente morando de forma precária, que ignora que tem pessoas morrendo porque tem contato com o esgoto a céu aberto. Depois de saneamento básico para todo mundo, 100% de coleta e tratamento de esgoto, a gente vai precisar reconhecer a água como sujeito de direito, que tem o seu ciclo natural. Aqui no estado de São Paulo e em outros tantos, a gente está vendo planos mirabolantes para tentar vencer a escassez com mais represas. Constrói mais represas, obra, que muda todo o ecossistema. Além de promover outras injustiças sociais, a gente pode falar aqui do movimento atingidos por barragem, etc., de pessoas que são expulsas do lugar onde sempre viveram para construir novas barragens, etc. Mas não é isso que vai reservar água, né? A água se planta, a gente vai ter chuva, vai produzir evaporação com as florestas. Portanto, a água se planta e água se reserva com floresta. A gente vai ter reserva para as nascentes ficarem fortes e abastecidas o ano inteiro se a gente tiver água subterrânea, que se dá pela absorção da água da chuva por matas ciliares, por florestas, por áreas de recargas e etc. Construir mais represas não vai nos ajudar nesse momento. A principal política pública que a gente tem que construir depois de moradia e saneamento básico e tratamento de 100% de esgoto é a manutenção das nossas florestas. A Amazônia de pé é a garantia de que a gente vai ter água na torneira e energia elétrica. Recompor as matas ciliares dos rios é garantir que a gente consiga vencer outros fenômenos também ambientais que são bastante racistas na medida que atingem os povos étnicos vulneráveis, como enchentes, alagamentos e etc. Então a gente vai precisar fazer essas duas frentes que parecem desassociadas, mas não é. Eu estou defendendo a Amazônia para ter água na torneira em São Paulo. Eu estou defendendo o movimento de moradia popular todos os dias, porque eu reconheço que só com casa para todos a gente vai ter dignidade para a vida das pessoas, mas mais do que isso, a gente vai acelerar o processo de coleta e tratamento de esgoto. E o seu estado de atuação parlamentar é São Paulo, mas você deve ter acompanhado que a gente aqui no Rio, a gente está passando desde o ano passado com o problema da geosmina, né, que é uma água que sai no nosso filtro com cor e cheiro diferente, é um cheiro muito forte, é uma cor mais escura. Depois o governo vai tentar resolver o problema e joga uma quantidade enorme de metais pesados na água e a população está ingerindo isso. Quem tem dinheiro compra a água de garrafa, né, gera um monte de lixo plástico e aí vamos para outro problema, e quem não tem continua bebendo essa água. Enfim, tô dando aqui o exemplo de que está acontecendo no Rio e que já faz muito tempo, que é só um pequeno exemplo de algo que acontece o tempo todo. E a minha pergunta é se em casos como esse, né, esse descaso em relação ao tratamento da água, não faz parte de um projeto de precarização desse serviço para que futuramente se justifique uma privatização ou mercantilização, que normalmente está acontecendo a preço de banana, né? Aquela velha história. Ai, olha só, o serviço público não conseguiu, então, gente, a gente tem que privatizar, é a única solução, vamos privatizar a água, porque senão a gente não vai ter água limpa, né? Como é que funciona esse discurso? A gente assiste isso muitas vezes em muitos serviços. Você tem serviços, por exemplo, água e esgoto, dá recurso, né? Cobra-se tarifa, o Estado não faz de graça. Em diversos municípios adentro tem gestão estadual, tem gestão regional e tem gestão municipal. Isso ainda é muito diferente no Brasil, né? Cada região toca como pode, concede o que dá, o que não dá, o município toca, enfim. Mas fato é que todas cobram tarifa. E se você for olhar o valor da arrecadação, quase todas são superavitárias.
quase todas socorrem o Estado em outras pastas. Por exemplo, a Companhia de Saneamento Básico teve superávit, mais dinheiro esse ano, mas a gente teve a crise do Covid. É comum você ver essa transferência da Companhia de Saneamento, quando é público, para a saúde. Então, elas não têm falta de dinheiro, porque se tiver falta de dinheiro, equilibra na tarifa, enfim, o serviço público se autogestiona. Mas ele é um serviço caro. Saneamento básico é uma das obras de infraestrutura mais caras que a gente tem. Exige investimentos bilionários e é por isso que é tão difícil fazer reforma também. A maioria dos municípios tem vazamento, desperdício gigante, as redes são seculares. Abrir a cidade, cortar ruas, mexer embaixo de prédios e etc. é uma lógica muito difícil, mas construir novas redes, ampliar as redes também é caro. Além de precarizar para vender barato, e você vai notar que o Estado vende esses artigos públicos, essas empresas públicas, por valores de cerca de 1 ano do superávit da arrecadação que essas empresas normalmente dariam. E aí eles publicizam, vendi por 6 bilhões, vendi por 2 milhões e etc e tal. Uau, cara, você ia ter isso todo ano se você não tivesse vendido. Mas para além disso, essas obras caras que essas empresas vão se propor a fazer, o Brasil tem meta, né? Meta de universalização do saneamento básico até 2033, está logo ali. E tem que acelerar muito para cumprir essa meta, que tem a ver com acordos internacionais, que tem a ver com meta de desenvolvimento brasileiro, que tem a ver com mostrar lá para fora que a gente está melhorando aqui o tratamento entre os nossos, etc. Essas empresas vão ter que investir 22 bilhões ano em infraestrutura. Do próprio bolso? Não. Vai pegar dinheiro público. Essa é a pior sacanagem. Compra a preço de banana, o Estado para de ter aquela fonte fixa de recursos e depois empresta ou doa dinheiro público, seja por benefícios fiscais, seja pelas taxas, seja pelos programas do governo federal que dá dinheiro direto ao investimento, etc. O governo financia a obra. O governo financia a obra que depois a iniciativa privada vai explorar. O que acontece no final? As obras geralmente continuam andando aos passos de tartaruga que o governo brasileiro consegue impor, não avança, a água perde a qualidade, as pessoas continuam com acesso precário, mas a tarifa fica mais cara. Esse movimento de privatização é uma coisa tão demodé. No mundo, privatizou, na expectativa de que a iniciativa privada, a fim de lucrar mais, aumentasse o acesso, né? Houve essa expectativa. A gente viu, o mundo viu, a Europa viu, enfim, todo mundo que fez essa experiência. E se o Brasil gostasse de ciência, de dado para formulação política, os dados estão todos aí. Todo mundo viu que não ampliou, que escasseou, porque o saneamento básico, ele é uma faca de 2 gumes. Você tem que oferecer o produto, mas você tem que recolher e tratar esgoto. E tratamento de esgoto é uma coisa cara. E para reduzir a operação, ninguém trata. Então, escasseou, o serviço piorou e a tarifa ficou mais cara. Por isso, já no final do século passado, a gente foi assistindo centenas de cidades fazer a contramão, reestatizar serviço de água e esgoto, devolver ao planejamento público o que é de interesse público para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento humano, para a qualidade de vida das pessoas e para garantir direitos humanos básicos e essenciais, que é a vida. Todo mundo precisa de água. A gente está falando aqui que esse ano a gente vai ter desabastecimento. Então, a gente vai ter mais vulnerabilidade nas periferias, mas a gente vai ter 2 situações que colocam a saúde em xeque. Tanto a falta d'água nas cidades menores, que já acontece. Aqui no estado de São Paulo, a gente já tem cidade pequenininha, que tem ali o seu hospital de campanha pequenininho e que está com dificuldade de funcionar por falta d'água. Mas, além da falta d'água, a gente vai ter falta de energia. Como é que a gente vai sustentar os respiradores com falta de energia generalizada pelo país? A situação é muito grave e a gente não pode esperar
ano que vem. Eu quero, ano que vem, Giovana, tá sentada com você. Eu tava ouvindo o podcast, a gravação que você fez com o Gregório. E o Gregório tava puxando a nossa orelha, né? Puxando a nossa orelha da esquerda, dizendo: tá na hora de parar de dizer não quero, não quero, não quero, não quero. E começar a dizer eu quero, eu quero, eu quero. Ano que vem, eu quero estar conversando com você para parar, para já ter superado essa fase terrível da nossa história, para a gente começar a colocar no programa eleitoral o que é que a gente quer. Bora derrubar o genocídio agora, vai, para a gente poder voltar a sonhar? Ai, é sobre isso, né? Conta comigo. Não, e é isso. Esses dias eu tava vendo um evento online, né? Assistindo um evento online que acontecia na Europa, na Dinamarca. Eu fico vendo aquelas pessoas conseguindo falar de futuro. O futuro da sustentabilidade, futuro. E aqui a gente não tá conseguindo nem pensar no presente direito, né? A gente teve um cancelamento do futuro pelo presidente. Então é isso aí. Conta comigo. Esse homem tem que cair ainda esse ano pra 2022. A gente apostar nesse futuro melhor. Pelo amor de Deus. Pois é, pra gente voltar a sonhar. E uma coisa que eu queria falar muito com você também nesse episódio, e que é algo que ocorre com frequência em relação à crise hídrica, que é a tentativa do governo e também das grandes corporações de tentar jogar a culpa no colo da população, né? A gente já cansou de ver essas cartilhas de conscientização que mandam as pessoas economizarem água no banho, pra escovar dente, fazer cocô dia sim, dia não, como diz o nosso presidente genocida. Mas os verdadeiros culpados estão sempre escondidos, né? E quando a gente tá falando disso, não é que a gente quer que as pessoas não façam uso consciente dessa água. Mas qual é pra você o perigo desses discursos que tentam culpabilizar na ponta, que são os que menos gastam água? É a desinformação. A gente tem menos de 6% aqui no estado de São Paulo de desperdício de água acreditada na conta da população, né? Os grandes consumidores aqui, pela nossa configuração, é o agronegócio, a indústria, os shoppings, por exemplo. E esses recebem desconto, abatimento na tarifa de água para incentivar o grande consumo. Consome mais, paga menos. É a lógica do sistema aqui. Opa, meu filho dizendo: mãe, acordei. Ai, tá tudo certo. A gente ama essas inserções. Vida real. É a lógica do sistema, né? Consome mais, paga menos, o que incentiva o consumo desenfreado. Mas para além deles serem os mais gastadores, a gente tem outro fator a se preocupar. O agronegócio leva ao lençol freático água contaminada de agrotóxico. E aí você falou da contaminação da água no rio, aqui no interior de São Paulo, no norte, a gente tem muita presença de agrotóxico na água de abastecimento da torneira, por conta da grande atividade do agronegócio. E a indústria, ela é pouco responsabilizada pelo tratamento de água e esgoto, ela é pouco responsabilizada pela logística reversa, né, por tratar dos seus resíduos. Giovana, eu acho que o problema não está no tempo que você toma banho ou na quantidade de tempo que a torneira fica aberta. Eu tô ali tomando meu banho, eu tô pensando, pelo menos eu tô jogando um pouco de oxigênio, de água limpa nesse esgoto. O problema tá no que é que você coloca na água e como é que você devolve essa água para o meio ambiente. Os grandes gastadores não tratam. Os grandes gastadores são poluentes, jogam química, artigos nocivos à vida humana na água que é de todo mundo. Vai entrar no lençol freático, vai ser distribuído na sua torneira. Não vai ser tratada a química da indústria, vai para o rio e vai chegar na sua torneira. Então, essa responsabilização, para mim, é o essencial. Não é sobre quem usa, quem mais usa. É sobre quem mais suja e não limpa no final. Saneamento básico é a medida mais importante para a gente recuperar a água nesse momento. A gente precisa parar de sujar a água que a gente vai precisar beber no futuro. Isso é básico, que a gente não conquistou no Brasil ainda, porque, como eu disse, fazer política aqui olhando para a ciência não é nada comum. Ai, Mônica, que aula! Meu Deus do céu, quanta coisa eu aprendi aqui hoje. Biblioteca Ecológica. Agora a gente vai para o nosso quadro Biblioteca Ecológica e a gente quer saber o que você trouxe para a gente de dicas. Para você que é de redes
e que está se formando, além desse podcast aqui que presta um serviço maravilhoso para como eu, que quer me formar ainda na pauta, que está entendendo que nós somos seres ligados, interligados à natureza, eu recomendo super seguir o Ailton Krenak, é um filósofo historiador, escreve super, mas também tem uma produção de redes muito boa, está muito presente no YouTube. E para começar a se orientar numa visão de vida menos ocidental e capitalista, um clássico, eu acho que é cartilha da biblioteca de todo mundo que é antirracista e todo mundo que quer ser ambientalista. Um livro que se chama O Bem Viver. O Bem Viver é do Alberto Acosta e ele traz uma coletânea dos principais pensamentos dos povos indígenas da América Latina para a política. Como viver sem se destruir e sem destruir o entorno é a dica que eu trago hoje. O Bem Viver é uma consigna de luta muito presente no movimento negro, né? O que a gente quer o bem viver. E o bem viver você vai entender bem nesse livro, que é o contrário do viver bem, que é a perspectiva de que eu preciso ter para ser. O bem viver significa eu preciso estar em harmonia, eu preciso compreender esse ciclo e eu preciso respeitar bem tudo que está à minha volta, porque isso forma a minha comunidade e a minha comunidade forma quem eu sou. Perfeito, esse livro é incrível mesmo. A gente leu ele, eu e Jordano, pra gente fazer um episódio com o Tiago Ávila sobre o bem viver. O Tiago é um querido também. O Alberto, o Tiago, que leva ao pé da letra o bem viver, a sua companheira Sabrina e a luta que eles travam no DF. O Tiago Ávila foi uma das pessoas que me ajudou muito a compreender a necessidade de ser ecossocialista e ambientalista na política lá em 2014. Ele faz parte de uma rede de gigantes de lutadores pela água no Brasil. Lembrando que temos episódios com ambos. Sabrina já veio aqui antes falar de ecossocialismo e Tiago Ávila veio nessa temporada falar de Sociedade do Bem Viver. Tá incrível os dois episódios, eu aqui fazendo jabá. Eu não ouvi esses dois, eu vou correr. Esse casal arrasa, né? A minha dica é um livro que chegou aqui em casa pela 2 Pontos, que é uma nova livraria online e se chama O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim. É de uma escritora brasileira que se chama Carola Saavedra. Ela faz um paralelo a todo momento entre literatura e esse fim do mundo. E ela também, a tese de doutorado dela é sobre literatura indígena, então ela fala muito sobre a literatura indígena e qual é o lugar da literatura nesse fim do mundo, né? A gente está vivendo um caos tão grande. Será que é possível encontrar alguma poesia? E não necessariamente o fim do mundo, desse mundo da existência humana, que a gente sabe que é possível de acontecer, mas também desse mundo aqui que a gente está vivendo, esse mundo fascista, negacionista, qual é o mundo que virá depois dele. E é um livro que é pensamentos soltos, fluidos da Carola, textos curtos, então é aquele livro que dá pra ter dentro da bolsa e lendo sempre um pouquinho, e ela fala sobre, enfim, adoro quando são esses livros de pensamentos fluidos, né, e principalmente sendo de uma mulher, assim, que a gente vai acompanhando a mente dela, o que vai acontecendo na nossa mente, e ela vai colocando tudo em palavras, e tá sendo muito inspirador. Ela fala muito sobre a questão ambiental de uma maneira muito literária. Então é minha indicação de hoje. Estou lendo e estou amando. O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, de Carola Saavedra. Mônica, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Esse episódio está muito fundamental para o nosso entendimento na questão ambiental e eu só tenho que te agradecer por esse tempo. Eu que agradeço mais o seu trampo, o trabalho tá incrível. Eu acho que é essencial a gente usar o nosso tempo, os recursos tecnológicos e etc. para ajudar as pessoas não só a sonharem um futuro novo, mas compreender o que está acontecendo. E vocês estão fazendo isso de uma forma tão incrível. Você falou que é inspirador. Inspirador são os seus trocadilhos regados à ciência, regado a bom papo, que faz a gente aqui perder meia
meia hora, facinho, enquanto a gente entende melhor qual é o nosso papel no mundo. Então, mais do que o espaço, eu agradeço o trampo, sabe? Você e todo mundo que tá aí nos bastidores. Eu já te falei antes da gente dar o play, mas aqui na equipe todo mundo é fanzoca mesmo do seu trampo. Ai, que feliz de escutar isso. Muito obrigada por isso, por esse reconhecimento e palavras. Gente, é isso. Eu tô muito feliz com esse episódio. Eu acho que ficou um tema muito denso sobre a crise hídrica, que a gente precisa entender de uma vez por todas o que tá acontecendo debaixo dos panos, né? Com essa mercantilização da água. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, compartilhem, divulguem. Muito obrigada por vocês estarem aqui toda terça comigo. E terça que vem a gente volta. Um beijo.